boa noite novamente, boa noite a quem nos acompanha agora por todas as mídias sociais. Quero aqui dar boa noite hoje especial aos dois conselheiros do Conselho Tutelar, a Neide Dalmolin, ao Nathan Krieger, aos amigos Anderson, né, de infância lá, o Silvano, estou vendo também, o pastor Joel Filho, e tem vários amigos aí, o Éder hoje está aí também, os amigos do PRP. Mas enfim, presidente, eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante, né? Esse projeto, denominado Criança Sem Pornografia, né, vem em defesa da criança e adolescente. Então o MEC, né, algum tempo atrás, vem se atravessando, de alguma forma até inconstitucional, na educação realmente da família. Então eu até coloco aqui, né, Ministério da Educação, quem tem o direito de educar. Então esse presente projeto tem como objetivo 4 objetivos principais. Mais proteção à criança e adolescente. Ele tem o objetivo de preservação dos direitos do próprio professor, que hoje às vezes o professor se encontra numa situação difícil com determinados materiais, que se chega até a sua mão, proteção à família e também a dignidade humana. Tendo em vista que algumas coisas que a gente vai mostrar aqui, e o próprio presidente já leu o projeto, a gente vai conseguir discorrer um pouquinho sobre o tema. Então, família educa e escola ensina. É o que eu aprendi em casa, é o que eu creio que a maioria dos nobres vereadores aqui, quem nos acompanha, também teve a sua educação, né, vinda de casa. Mas, atualmente, há alguns anos, a gente vê que isso às vezes vem mudando. Até na fala do vereador Marcos Dachmann aqui, né, na questão das crianças, suicídio com aquelas idades, né, a gente fica realmente extremamente preocupado com o que vem acontecendo. Então, esse projeto está baseado não somente na lei aqui municipal, não, pelo contrário, na Convenção dos Direitos Humanos, né, no seu artigo 12, onde diz: a família tem o direito constitucional de criar e educar os filhos, e a ordem jurídica lhe incumbe o direito específico de estabelecer a sua formação e educação moral e religiosa. Ainda, né, conforme o próprio Código Civil, no seu artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir a criação e educação e representá-los até os 16 anos nos atos da vida civil. Ainda, o Código Penal, a corrupção de menores também, no seu artigo 218, induzir alguém menor de 14 anos, né, a satisfazer a lascívia ou de outrem, né, a pena, reclusão de 2 a 5 anos. E ainda nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que está aqui os conselheiros tutelares, conhecem melhor do que eu, né? Só vou destacar aqui o artigo 78, que as revistas, publicações contendo material impróprio, inadequado, crianças, adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência do seu conteúdo. E no parágrafo único ainda diz que as editoras cuidarão para as capas que contenham as mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. E às vezes a gente vê, chegando em escolas, né, e também em instituições de saúde, às vezes algumas sem o próprio texto da lei, né, que deve ser orientado aos profissionais dessas áreas e principalmente aos professores. E, presidente, quero falar aqui, eu conversei com muitos professores, né, foi uma indagação que saiu essa matéria no Jornal Município. Quero agradecer aqui as comissões que atenderam, né, o pedido feito nessa tribuna por esse vereador. E a gente conversou com medo que ia ser alguma coisa muito pesada, mas não, a gente vendo aqui o que diz realmente a legislação. Alguns professores nos falaram: Paulinho, eu não tive essa formação jurídica no meu curso de pedagogia. Como isso é importante a gente levar hoje para a rua, para as escolas, né? O próprio secretário de Educação, Zé Canaro, vai poder explorar muito bem isso, né? Trazer mais segurança para a própria criança e adolescente. Ainda o artigo 241, até vou pular aqui, que fala de venda de pornografia também. E, por último, a nossa lei maior, né? A Constituição Federal. O artigo 221 fala: a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Lá no inciso 4, né, fala respeito, né, aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Hoje a nossa TV brasileira, né, não é fácil, né? E sem falar, né, nas redes sociais, que por aí as nossas crianças às vezes estão propícias a cair, né? E o artigo 226, né, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Algumas justificativas importantes. Alguns artigos da lei eu não vou nem tocar no assunto, porque o próprio presidente aqui leu todo o artigo, todo o projeto. Mas o cuidado é muito pertinente, inclusive em razão do Brasil ser um dos principais destinos mundiais do turismo sexual, inclusive de pedófilos, sendo certo que a apresentação prematura ou inadequada de temas sexuais a pessoas em desenvolvimento pode colaborar, né, para a sua erotização precoce. Ainda, essa erotização precoce de crianças e adolescentes é responsável direta pelo aumento e violação da dignidade sexual de mulheres e também dos casos de estupro,
de vulnerável. O Ministério Público de São Paulo identificou em pesquisa publicada em seu site oficial em 2015, fui buscar essa matéria também, não vai ter tempo de passar aqui, grande incidência de condenações de adolescentes por estupro de vulnerável. E a erotização ainda ilegal e abusiva de crianças e adolescentes, inclusive em sala de aula, é responsável direta pelo aumento de crimes sexuais contra as mulheres. Então, às vezes, a maioria dos profissionais são profissionais bons, mas às vezes a sala de aula se tornou, às vezes, uma instituição secreta. Tem até orientação, às vezes, de, ó, isso você pode falar em casa, e isso não. Creio que não chegou nesse estágio aqui na nossa cidade, por isso esse projeto seria, né, para prevenir essa situação. E para finalizar aqui, né, assim, se a família possui tamanha responsabilidade legal face aos filhos menores, como a gente viu na toda a legislação brasileira, nada mais natural e necessário do que conferir aos pais o direito de decidir quanto à sua educação moral e religiosa. Como visto, não faria sentido conferir a terceiros, escolas, órgãos de saúde, etc., a prerrogativa de apresentar valores morais em desacordo com o seu conhecimento da família, ou sem conhecimento, né? Quando são os pais que têm o ônus de arcar com as consequências do comportamento dos filhos. E sempre é a família, né, que paga a conta, com toda certeza. Aqui alguns artigos importantes eu vou pular, porque o nosso presidente acabou lendo todos, né? E eu queria finalizar a minha fala aqui com esse vídeo aqui. Eduardo, pode passar ali? Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Eredegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada. A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso, os meus alunos, como que eles iam pensar nisso, um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz: e só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. A menina implora água ao pai, mas ele reforça: não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba... Pessoal, tem mais vídeo aqui, eu tenho mais materiais, só que infelizmente o tempo é curto, né? Mas em função disso que a gente vê, esse material já chegou aqui na nossa cidade, já está em Brusque. Porém, nós tivemos uma notícia muito boa de alguns professores que a própria direção dessas escolas já seguraram, trouxeram até a secretaria e parece que vai ser recolhido e não vai ser utilizado, né? Então isso é muito importante, é uma notícia boa que o governo municipal já se posicionou contrário a isso. Outra situação que nós tivemos lá no bairro Limeira, conversando com uma diretora, teve uma situação de outra cartilha do MEC que foi levada para lá para uma estagiária, a qual a diretora me pediu para não citar o nome aqui, eu até ia parabenizá-la aqui publicamente, mas ela pediu para não citar, já também tomou as atitudes, os pais foram na escola, ela já automaticamente tirou essa cartilha de circulação. Então eu acho que é isso, a união de todos aqui, de quem participa da educação dessas crianças, as famílias, né? Creio que vão ser fiscalizadores com a aprovação desse projeto, para que nós não tenhamos, né, situações como essa acontecendo aqui, debaixo do nosso nariz, às vezes, falando assim, né? Então, peço a votação dos nobres amigos, dos novos vereadores, que a gente possa realmente aprovar esse projeto que vai trazer realmente frutos para nossas crianças. Obrigado, senhor presidente.